Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Que bom, né, que nós estamos aí já no capítulo 4 de Números. Obrigadão, irmão Sebastião. Amém? Vamos ler então, queridos, esse texto. Vamos ler Números capítulo 4. Se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa para acompanhar a leitura de Números capítulo 4. Quem já leu em casa esse livro, esse texto? Alguém leu em casa? Ninguém? Ninguém leu, não? Leu, mas ninguém? Tá bom. Vamos lá, então. Números capítulo 4. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: fazei o recenseamento dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Contareis os homens de 30 a 50 anos de idade, todos os que são aptos, para que sirvam na tenda da congregação. Este será o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, o cuidado das coisas santíssimas. Quando partir o acampamento, Arão e seus filhos virão, abaixarão o véu protetor e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma coberta de peles de animais marinhos. Sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe colocarão as varas. Sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul. Sobre ela porão os pratos, as colheres, as taças e os jarros para libação. O pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano vermelho, que será recoberto com uma coberta de peles de animais marinhos, e lhe porão as suas varas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os vasos de azeite com que servem o candelabro. Envolverão o candelabro com todos os seus acessórios numa coberta de peles de animais marinhos e o porão sobre as varas. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul que será recoberto com uma coberta de peles de animais marinhos e lhe porão as varas. Também tomarão todos os utensílios usados no serviço do santuário e os envolverão num pano azul que será recoberto com uma coberta de peles de animais marinhos e os porão sobre as varas. Tirarão as cinzas do altar e por cima dele estenderão um pano roxo, sobre o qual porão todos os seus utensílios com que servem no altar, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias. Estenderão por cima uma coberta de peles de animais marinhos e lhe porão as varas. Depois que Arão e seus filhos estiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, os filhos de Coate virão para transportá-lo, mas sem tocar nas coisas santas, para que não morram. Os filhos de Coate transportarão essas coisas que estão na tenda da congregação. Eleazar, filho do sacerdote Arão, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta de cereais e o azeite da unção. Cuidará também do tabernáculo em geral e de tudo o que nele há, incluindo os objetos sagrados e os seus acessórios. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatistas seja extirpada do meio dos levitas. Isto lhes farei, para que vivam e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Os coatistas, porém, não entrarão para ver as coisas santas, nem por um momento, para que não morram. Disse mais o Senhor a Moisés: faze um recenseamento dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Contarás todos os homens da idade de 30 anos para acima até os 50, que forem aptos para a guerra e que farão o serviço da tenda da congregação. Será este o serviço das famílias dos gersonitas, suas funções e seus encargos.
Levarão as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, a sua coberta, a coberta de peles de animais marinhos que recobre a cortina da porta da tenda da congregação, as cortinas externas do pátio, a cortina da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as cordas e todos os utensílios usados no seu serviço. Eles servirão em tudo que diz respeito a essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos Gersonitas será feito segundo o mandado de Arão e de seus filhos. Confiarás à sua guarda tudo o que tiverem de transportar. Será este o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação. O seu serviço estará sob o mandado de Itamar, filho do sacerdote Arão. Quanto aos filhos de Merari, os contarás conforme seus clãs e suas famílias. Contarás todos os homens da idade de 30 anos para cima até os 50, todos aqueles que prestarem serviço na tenda da congregação. E isto é o que deverão transportar, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação: as tábuas do tabernáculo, suas varas, suas colunas e bases, como também as colunas ao redor do pátio, as suas bases, estacas, cordas e todos os utensílios usados no seu serviço. Designarás nome por nome os objetos que devem transportar. Esse é o seu serviço, é o serviço da família dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, debaixo da orientação de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os filhos dos coatitas conforme seus clãs e suas famílias. Todos os homens da idade de 30 anos para cima até os 50, que entraram para o serviço da tenda da congregação, contados segundo os seus clãs, foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, todos aqueles que deviam servir na tenda da congregação, os quais foram contados por Moisés e Arão conforme o mandado do Senhor dado a Moisés. Os gersonitas foram contados conforme seus clãs e suas famílias, todos os homens da idade de 30 anos para cima até os 50, que entraram para o serviço da tenda da congregação, contados conforme seus clãs e suas famílias, foram 2.630. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos aqueles que deviam servir na tenda da congregação, os quais foram contados por Moisés e Arão, segundo o mandado do Senhor. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, conforme seus clãs e suas famílias, todos os homens da idade de 30 anos para cima até os 50, que entraram para o serviço da tenda da congregação, contados segundo as suas famílias, foram 3.200. Esses foram os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, os quais foram contados por Moisés e Arão, segundo o mandado do Senhor a Moisés. O número total de todos os levitas contados por Moisés, Arão e os líderes de Israel, conforme seus clãs e suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50, que entraram para o serviço de transportar a tenda da congregação, foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor a Moisés, foram contados, cada qual segundo o seu serviço e segundo a sua obrigação. Assim foram contados, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Ok, queridos, é muito bom andar, no estudo da maneira que nós estamos andando. O capítulo 4 vai deixar claro para nós, irmãos, os deveres dos levitas. Lembrando aos irmãos que a ideia de que levita é quem toca e canta na igreja é uma ideia errônea, tá? Os levitas não só tocam e cantam na igreja. E dentro do nosso texto, do livro que nós estamos estudando, o livro de Números, nós estamos vendo que os levitas, na verdade, faziam muito além do que tocar e cantar. Eles, na verdade, faziam com que a estrutura do culto funcionasse. Na verdade, era um conjunto de todos os obreiros, que Deus levantou para o sacerdócio, levantou para conduzir a tenda, para limpar, para cuidar. Então, é um trabalho muito bonito que o Senhor confiou para os levitas. E esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, vai tratar dos deveres deles,
Tá? Deus já mandou recensear o povo de Israel todo, depois mandou recensear só os levitas, que deu um número de mais de 22 mil, e agora ele manda fazer um outro recenseamento, tá bom? Então, veja bem, Deus ordena um terceiro recenseamento entre o povo de Israel, mais especificamente dentro da tribo de Levi. E esse recenseamento agora, diferente do primeiro, que era todos os homens que podiam sair para a guerra, diferente da idade dos levitas que ele mandou contar no capítulo anterior, na verdade o capítulo 3, que deveria ser os meninos de 1 mês para cima, agora ele manda fazer uma outra contagem, e essa contagem, dentro do mesmo povo que ele já havia contado, deve ser de homens de 30 a 50 anos de idade. Olha que diferença. Primeiro, todos os homens que podiam sair à guerra, dentro da nação inteira de Israel, que deu um total de 603 mil e um pouquinho, deixa eu ver aqui, que eu anotei, 603.350 homens, desculpa, 603.550 homens que deu em Israel, aqueles que tinham idade, que podiam sair para a guerra. Depois no capítulo 3, Deus vai ordenar que fosse levantado o número dos levitas, porém levita de 1 mês para cima, homem de 1 mês para cima. Aí nós vamos encontrar isso no capítulo 3, versículo 15. E a contagem toda vai dar mais de 22 mil meninos na tribo de Levi com mais de 1 mês de idade. Só que agora Deus vai mandar, dentro da mesma tribo que havia feito esse levantamento de 22 mil, ele vai mandar levantar só os homens de 30 a 50 anos de idade. E nós vamos entender o porquê que Deus manda fazer essa seleção de homens agora de 30 a 50 anos de idade, Começa Deus a fazer esse recenseamento pela tribo de Coate, e eles cuidariam das coisas santíssimas, tá? Do versículo 1 até o versículo 20, nós vimos que o Senhor pediu a Moisés e a Arão que fizesse esse recenseamento, fazer o recenseamento dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi. Veja, irmãos, um detalhe, eu não sei se eu estou falando muito rápido, talvez sim, não sei, mas na verdade eu queria que vocês entendessem que Deus está, na verdade, se eu fosse bom em animação, eu teria feito uma animação ali, eu vou aprender a fazer animação. Era como se Deus pegasse um todo, que era Israel, capítulo 1, somasse só um grupo dentro de todos, que eram os homens que podiam sair para a guerra. Deu 605.550, desculpa, 603.550. Esse foi o grande número que Deus pegou, do grupão de Israel, separando só homem, E a gente sabe pela história, pelos cálculos, que esses 603.550 de homens que podiam sair para a guerra, na verdade, era uma menor parte. Eles calculam que o número total da população de Israel naquela época era de 2 milhões a 5 milhões de pessoas. Então, Deus do todo de Israel tirou 603.550 homens que podiam sair para a guerra. E Deus disse, não conta os levitas. Aí no capítulo 3 ele manda contar os levitas, só que também não conta todos os levitas. Ele manda contar só os machos de 1 mês para cima. Então ali é um número que deu mais de 22 mil. Aí agora Deus vai tirar ainda desse número, um número menor e muito específico. Homens de 30 para 50 anos de idade. Mandou de 1 mês para cima, deu um grupão, 22 mil, mais de 22 mil. Agora dentro desses 22 mil vai tirar outra vez. É como se Deus já tivesse tirado, a terceira vez que ele vai tirar. Ele vai tirar, não, vamos corrigir a palavra. Ele vai selecionar. Quem aqui já participou de um exame de seleção? Para qualquer coisa, trabalho. Então você foi assim, começou. No início era a população do Brasil inteira. Aí depois eles vão e colocam as regras do concurso. Aí já sai só um pouco. Aí depois vai uma montoeira de gente que faz as provas. Aí depois daquelas provas já tira um grupo menor. E aí vai tendo outras provas, outras avaliações, vai diminuindo até chegar no número apto, no número, como eu diria, eu pus uma palavra ali no final, meu Deus, quando uma pessoa isso, vai chegar no número daquelas pessoas capacitadas para aquele propósito. Foi na polícia quando o Delfino Júnior fez, e você vai fazer um vestibular, e aí você entra na escola, e só vai terminar quem concluir, quem fizer as provas, enfim. Assim, querido, é o que eu queria que você tivesse uma visão do que está acontecendo no livro de Números até agora. E isso para nós tem uma importância muito grande. Você vai notar que no final do culto,
No final desse estudo você vai ver que isso se aplica a mim e a você, tá? Este trabalho, irmãos, que nós acabamos de ver, Deus escolhendo alguns homens de 30, 50 anos da tribo de Coate, que os leva a cuidar das coisas santíssimas, equivaleria hoje ao trabalho, irmãos, que a gente vai fazer mais espiritual do que braçal ou físico. Vamos citar, dentro de uma igreja hoje, dentro de uma igreja como esta, fala um trabalho que é mais braçal do que espiritual. Hein? Isso, pó da grama é um, qual que é o outro? O de pedreiro. Mas vamos fazer dentro da igreja, né? Dentro do culto. Seria o quê? Hein? A zeladoria, ele é mais físico do que espiritual. Agora vai, eu não pus ele não, pus nada. Fala um que é mais espiritual do que físico dentro da igreja, dentro de um ambiente de igreja. Que é mais espiritual do que físico, do que mecânico, hein? O pastoreio, a intercessão, a oração. Porque vamos ser sinceros, para você orar num ambiente de igreja, para você fazer parte de uma equipe que ora, você precisa de quê? Está vendo? Vai ser totalmente o quê? Espiritual. Você precisa só de um canto qualquer, e aí você está intercedendo. Você pode interceder até aqui dentro mesmo, mas não vai depender nada de força física. Então você vai notar que essa primeira tribo não, vamos corrigir, a primeira família, né, da tribo de Coate, dentro dos filhos de Coate, que na verdade é filho de Arão, né? Veja bem, eles vão cuidar das coisas santíssimas. A coisa mais santa, isso equivaleria para nós ao trabalho mais espiritual do que físico, do que braçal. Essa turma que vai trabalhar, na verdade eles formaram um grupo, deixa eu ver se eu anotei o número deles aqui. Eu não anotei, mas aqui no final tem. Eles somaram um número de 2.750, que ia cuidar das coisas mais santas, da coisa santíssima, na verdade, que a Bíblia vai chamar. Vai colocar o trabalho deles para você ver. Você pode ler nos primeiros versos. 5, verso 5. Quando partiu o acampamento, Arão e seus filhos virão, olha bem, abaixarão o véu protetor e com ele cobrirão a arca do testemunho. Arão, sacerdote, só que podia fazer isso. Aí por cima porão uma coberta de peles de animais, isso é o trabalho deles, dos coatitas, lá dentro do lugar santíssimo. Eles vão cobrir aquilo, estenderão um pano azul, depois sobre a mesa eles vão estender um pano também. Eles iam ter o acesso àquele lugar, mas vocês vão se dar conta também que eles não sequer poderiam tocar. Veja o que diz o versículo 15. Os filhos de Coate virão para transportá-lo, verso 15, irmãos, mas sem tocar nas coisas santas, para que não morram. Veja que eles iam ter que estar lá, cuidar de tampar aquilo tudo, sem tocar. Era o trabalho mais espiritual que havia na tenda, no trabalho do tabernáculo do Senhor. Então esse trabalho mais ou menos equivaleria, irmãos, ao que nós poderíamos dizer da oração, da pregação da palavra, e por aí vai. Quem tiver a Bíblia aí, gostar de abrir a Bíblia bem rápido e quiser abrir, abra para nós Atos 6, de 1 a 4. Você vai ver que dentro dos dias de hoje também existe um trabalho que é menos braçal, menos físico e mais espiritual, para o qual Deus atentou. Olha bem o que diz Atos 6, de 1 a 4. Quem achar primeiro que eu pode ler, bem forte. Veja o que está acontecendo aí, quem prestou atenção? O que está acontecendo nesse texto que o Delfino Júnior leu? A instituição dos diáconos, a escolha dos diáconos. Mas veja que o perfil do homem que ia trabalhar no diaconado tinha que ser, verso 3, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais constituamos sobre essa tarefa. Qual tarefa? De cuidar da distribuição de alimento para as viúvas, diaconado, tá? Aqui. Mas ele fala no versículo 4, nós, porém, continuaremos na oração e no ministério. Veja a distribuição de tarefa, o serviço do diácono separado da palavra, do ministério da oração e da palavra.
Isso é aquilo que nós estamos vendo ali, irmãos, de uma outra forma dentro do Novo Testamento. Em outras palavras, os apóstolos se reuniram e disseram, não é justo que nós que estamos vivendo o ministério da oração e da pregação da palavra, tenhamos que também trabalhar na distribuição da cesta de alimento para as viúvas. Está muito esse trabalho, que a gente tem que fazer o trabalho de distribuição da cesta, e também temos que cuidar das orações, da pregação. Então vamos escolher entre os homens, 7 homens, olha bem, de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e vamos constituir eles para cuidar de entregar as cestas básicas para as viúvas, e nós vamos continuar só com o trabalho de oração e pregação da palavra. Viu, querido? Novo Testamento, para você que pensa que Deus é bagunçado. Estava lá no Velho, essa turma só ia mexer com isso que nós lemos lá no capítulo 4 agora, irmãos. Eles só iam cuidar de tampar os objetos santos, eles iam ter o acesso, aquela área era deles, ninguém podia entrar. Eles iam trabalhar no lugar mais santo do tabernáculo, por isso nós dissemos que equivale ao trabalho mais espiritual. Então os apóstolos estavam dizendo o quê? Que nós tem que ter alguém que cuide da pregação da palavra e das orações, e tem que ter alguém que vai cuidar das viúvas para nós. Então a gente tem que ser sábio, simples como uma pomba, prudentes como a serpente. Então a gente não pode ficar de bobeira. Por quê? Temos que ter uma equipe que trabalhe. É o que nós estamos vendo aqui. Depois vocês vão ver mais para frente que tinha levitas que cuidavam da guarda do templo. Guarda mesmo. Guarda, o camarada era guarda, era segurança, vamos dizer assim. Por que será isso? Irmão, por quê? Porque Deus é um Deus organizado e nos ensina a ser organizados. Então, irmãos, equivaleria ao trabalho de Coate. Eu achei incrível isso porque, na verdade, irmãos, olha, se os irmãos não prestaram atenção na leitura do texto que nós fizemos na semana passada, quando Deus mandou fazer o recenseamento do povo de Israel, dos levitas, ele começa pela tribo de Gerson, depois vai para a tribo de Coate, e por último a tribo de Merari, ou Merari, como alguns chamam. E me chamou a atenção que agora ele começou por Coate, não por Gerson, e depois Coate. Ele começa pela família de Coate, e eu notei que na verdade ele estava começando do trabalho mais espiritual e, entre aspas, mais perigoso do santuário. Por quê? Quanto mais perto dos objetos santos, quanto mais perto da arca, por exemplo, mais chance de morrer o camarada tinha, porque se tocasse naquilo morria. Então Deus separou um grupinho de 2.750 e disse, vocês vão cuidar, mas não toquem nada, verso 16, verso 15, vocês vão transportar tudo, mas sem tocar. Por isso que eles tinham que colocar pele de animal, tinham que colocar cobertor roxo, vermelho, tampar, tudo enrolar, e eles tinham que depois transportar aquilo sem encostar, porque até para eles a regra era não toque. A questão da regra que Deus disse no versículo 15, virão para transportá-lo, mas sem tocar nas coisas santas, para que não morram, isso se aplica a mim e a você no Novo Testamento, com a seguinte lição: o fato dos coatitas estarem tão próximos do lugar santíssimo e não poder tocar em nenhum objeto que era santificado, senão eles morreriam. O que isso implica para mim e você hoje nas questões de Deus também? Aplica isso de alguma maneira, presta atenção. Os coatitas podiam trabalhar lá dentro do lugar santíssimo, mas não podiam tocar em nada, tinha que cobrir para pegar e para transportar. Se tocasse, eles morriam. Qual aplicação a gente tem hoje para nós? Você pode pegar isso. Hein? O zelo nosso pelas coisas de Deus, e um outro ainda, o zelo de Deus por aquilo que é santo. A lição aqui é: homem nenhum pode tocar naquilo que é santo. Viu, querido? E às vezes a gente toca naquilo que é santo. A gente toca. Às vezes a gente, cheio de pecado, toca naquilo que é santo. Seja uma outra vida, uma outra pessoa, ou que não seja uma outra pessoa, a gente confunde a santidade de Deus com a nossa vulgaridade. A gente cheio de pecado quer dar uma de santo, ao passo que Deus faz essa separação para nós. Qual homem, qual de nós que passou por essa terra é santo o bastante para entrar até o lugar santíssimo e tocar algo?
Veja bem, querido, isso aí coloca Deus santo demais, e a gente passar a respeitar, a honrar e a venerar tudo aquilo que é de Deus, amém, irmãos? Então, quando eu for pregar, eu for falar, eu for fazer algo que diz respeito a Deus, eu preciso encarar com a mesma seriedade. Aqui são os valores espirituais que a gente aplica, querido. Deus é santo, e tudo que é de Deus é santo, amém, irmão? Tua vida, você tem que ser santo, cada vez mais santo ainda. Por isso, Levítico disse para nós, Levítico 19, Deus disse a Moisés: diga ao povo de Israel que sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Amém, irmãos? Amém? Que coisa, Deus é santo, e a gente precisa entender isso, tá? Então aqui a gente vai ver essa equivalência que a gente pode pegar. Um detalhe, é que os 2 primeiros recenseamentos, eu disse para você já, foram feitos no capítulo 1, verso 1, de todos os homens de Israel que podiam sair para a guerra, de 30 anos para cima. Depois o segundo recenseamento, capítulo 3, verso 15, diz para nós, todos os homens também, só que de 1 mês para cima. E agora o Senhor faz esse terceiro recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos, tá? Agora, deve surgir na sua cabeça a mesma pergunta que me surgiu. Surgiu para mim a seguinte pergunta: por que Deus escolheu a tribo de Levi e nenhuma das outras tribos? Aí, eu fui dar uma olhadinha na Bíblia. Se você quiser, deveria pelo menos abrir em Êxodo 32, para você ver o porquê que Deus resolveu escolher a tribo de Levi e não escolheu nenhuma outra. Você já sabia por quê? Agora que eu deixei ali para ler, fica até mais fácil, né? Olha bem o que diz, irmãos. Levítico 32, verso 25 ao 29. Quem achou diz amém. Amém? Olha bem, Êxodo 32, 25 a 29 diz assim: vendo Moisés que o povo estava desenfreado e que Arão havia deixado a solta para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé na entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. E ajuntaram-se a ele todos os... Viu, querido? Isso você sabe quando, se você virar sua Bíblia, você vai ver. Foi quando o povo de Israel fez um bezerro de ouro, enquanto Moisés demorava lá no monte. Então, Moisés cobrava com aquilo e deu um grito e disse assim: olha, quem é do Senhor, vem a mim. E sabe, irmãos, a única das 12 tribos que pulou e foi até Moisés, dizendo que nós somos do Senhor, foi a tribo de Levi. Aí você vai continuar lendo comigo e vai ver por que Deus escolheu a tribo de Levi para esse trabalho, esse sacerdócio. Então, verso 27, ele lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Os filhos de Levi, olha bem, fizeram conforme a palavra de Moisés, e morreram no povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Então disse Moisés: hoje, olha bem, hoje fostes separados para o Senhor, pois cada um foi contra o seu filho e contra o seu irmão, e hoje ele vos abençoou. Eu fiquei encucado, falei: mas por que Deus escolheu? De 12 tribos ele cismou. Falei: não tem lógica, Deus não é um Deus assim não. Você sabia, irmão? Ao longo da Bíblia vem valendo, e eu fui descobrindo ali, Deus não escolhe a pessoa por acaso não. Deus não olha para sua cara assim e fala assim: eu fui com a cara dele, não. Você vai notar que em tudo a pessoa fez algo para que Deus olhasse e falasse: esse aí dá para mim. Ninguém surpreende Deus, porque Deus é Deus. Mas você sabia que Ele espera algo a mais de você? Espera sim. Veja bem, então, a tribo de Levi, nesse texto que acabamos de ler, irmão, escolheu primeiro Deus. Assim como você vai dar uma olhadinha lá se você andar mais para frente, lá no capítulo 14 do mesmo livro de Números que nós estamos lendo, você vai ver que Josué e Caleb também fizeram a mesma coisa. Não escolheu Josué à toa, não. Josué estava andando com um líder. Primeira coisa, uma frase que eu quero dizer para você: Deus só levanta líder, irmãos, que antes tenha sido liderado. Josué andou com Moisés. E aí, quando o povo entrou em sedição, o povo foi seduzido para não entrar na terra de Canaã. Os 12 espias tinham ido e já estavam voltando. Lá no capítulo 14 você vê isso. O povo vem trazer uma reportagem ruim. Qual a reportagem? De que não dá para entrar porque o povo de lá é gigante.
Josué e Calebe, irmão, se levantam e dizem, rasgam as suas vestes e dizem, não, porque não é assim, o povo é grande, o povo é forte, mas o Senhor nos trouxe até aqui, Ele tem poder de nos levar lá. Então, querido, Deus não chamou Josué e Calebe só porque foi com a cara dos dois, não. Deus chamou esses dois camaradas porque eles tomaram a posição. É aqui que Deus vai se posicionar abençoando esses homens pelo que eles fizeram. É isso mesmo, tá? É Números 14. Números 14 vocês vão ver. Número 13, Deus vai mandar os espias, depois de Miriam se rebelar, no capítulo 12. Então no 14 vai haver a revolta do povo. É exatamente nesse capítulo que Deus chama esses homens e os abençoa com a graça de poder levar o povo até a terra prometida. É isso mesmo, tá? É o capítulo 14 mesmo. Então veja bem, Deus nunca escolhe por acaso. Essa é uma lição. Não escolheu Levi porque gostou de Levi, escolheu porque Levi tomou uma posição. Na hora que o povo todo se rebelou e que Moisés falou, quem é do Senhor vem para o meu lado. Só a tribo de Levi foi. Então ganharam o privilégio de serem aqueles que iam conduzir o culto a Deus. Então sabe o que eu penso? Lá no final nós vamos colocar? A gente precisa também saber disso. Né? Ao longo desses anos de ministério, eu já vi cada coisa. Eu já vi gente me pedindo para trabalhar na igreja. Eu já vi gente pedindo para fazer coisa. Mas as pessoas não entenderam que Deus age assim. Primeiro você faz. Sabia? Primeiro você faz. E Deus te vê. E aí Ele te dá para fazer. Ele te levanta, vamos dizer assim. Tá bom? Então vamos seguir ali, tá? Eu deixei esses dois textos para você ver que a tribo de Levi não foi escolhida por acaso. Aí quem dá aula na escola bíblica dominical, quem vai dar aula um dia, tem que sair daqui com isso hoje. Se alguém te perguntar, por que Deus escolheu a tribo de Levi para o sacerdócio? Você sabe por quê? Né? Escolheu porque lá quando o povo de Israel se levantou contra Deus no bezerro de ouro, e Moisés chamou quem era do Senhor para vir para o lado dele, só a tribo de Levi foi. E naquele momento Deus então disse que eles seriam abençoados por isso, tá bom? E Deus acabou dizendo com as mesmas palavras que eles seriam abençoados. Depois da família de Coate, agora são numerados os filhos de Gerson, e eles deveriam ser aptos para a guerra. Se você ler do versículo 21 ao 28, você vai notar que a Bíblia vai dizer que eles deveriam ser aptos para a guerra. Diz assim o verso 22, faze o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Contarás todos os homens da idade de 30 anos para cima, até 50, que forem aptos para a guerra e que farão o serviço da tenda da congregação. Será o serviço da família dos gersonitas, suas funções e encargos levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles de animais marinhos, que o recobre, a cortina da porta da tenda da congregação, as cortinas externas do pátio, a cortina da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as cordas e todos os utensílios usados no serviço. Eles servirão em tudo o que diz respeito a essas coisas. Está vendo, irmãos? 27. Todo o serviço dos filhos gersonitas será feito segundo o mandado de Arão e de seus filhos. Confiarás à sua guarda tudo o que tiverem que transportar. Confiarás à sua guarda tudo o que tiver que transportar. Eles iam transportar as cortinas. Agora eu também fiz essa pergunta, mas por que esses camaradas tinham que ser aptos para a guerra? Na verdade, aqui, irmãos, eles não iam lutar, mas eles tinham que ser fortes, porque aqui eles iam cuidar de transportar, montar e desmontar cortina, tenda e cobertura do tabernáculo. Veja que é um serviço braçal, serviço forte. Não é que eles ali estavam sendo chamados para a guerra. Eles tinham que ter o porte físico de homens aptos para a guerra, porque eles iam carregar peso. Nota bem, ainda que eu estou falando muito, mas também eu não posso falar menos do que isso. Olha que os homens de Coate só iam cobrir as coisas sagradas e transportá-las. E agora os filhos de Gerson ia carregar cortinas, ia carregar a tenda, as coberturas do tabernáculo, iam trabalhar numa outra área. Está vendo? Antes era só os objetos, cobrir e transportar e cuidar.
Agora ele parte para a parte das cortinas, das tendas, da cobertura, de peles de animais, marinhos e todas essas coisas. E o verso 27 diz que eles vão ter que ficar ia ter que ficar sobre a guarda deles e ia também ter que transportar essas coisas. Uma pergunta, eu sei que nem todos já viram. Quem aqui já viu aqueles circos de lona de antigamente, que vinha na cidade da gente, e ia e voltava? Levanta a mãozinha, quem já viu, quem é daquela época? E muita gente, então, vocês sabem o que é. Eu era curioso, que eu sempre gostei de circo, muito, muito, muito. Circo antigamente era bom demais da conta, tá? Os palhaços estavam bobeira, a gente ria. Circo era bom, circo era maravilha. Hoje eu não sei como mais, mas mudou muito. Mas quem já viu, sabe que aquele negócio chega uma bagulhada em cima de caminhão. Não já viram? Quanto maior o circo, mais bagulho. Um detalhe, como é que eles montam aquele quebra-cabeça, às vezes em um dia, às vezes em 2 e em 3? É aí que está a coisa. Eu já assisti vários especiais na TV sobre os circos, tal, ambulantes. O que tem, irmãos? Aquilo ali, tem gente que faz cada parte daquela e guarda. Aquilo não pode perder um parafuso, porque senão não tem jeito de montar o circo. Então, queridos, não estou dizendo aqui, menosprezando que o tabernáculo, o santuário aqui, era um circo, mas você pode comparar. Aqui nós estamos vendo que Coate ia cuidar das coisas internas santíssimas, não podia nem tocar nelas. Agora o Senhor vai mostrar que a família de Gerson ia cuidar das cortinas, das coberturas, da tenda. Era aquela parte de tecidos, vamos dizer assim. Para e pensa, a tecnologia hoje consegue fazer um tecido muito fino, não é? Que circula ar, bem, que ventila e tal, refrigera e tanto, coisas mais. Mas você acha que naquela época, muito depois de Cristo, muito antes de Cristo, 2017 anos de Cristo até agora, e põe mais alguns 1000 anos antes, você acha que havia essa tecnologia para fazer tecido fininho? Eu sou da época que o pano era bem mais grosso do que os de hoje. Aí depois inventaram e popularizaram um tal do nylon, fininho e tal, e outros tecidos. Querido, então você imagina por que os camaradas tinham que ter porte de homem de guerra? Para carregar aquilo. Amém, irmãos? Está dando para entender devagarinho? Vamos andar mais um pouco então, porque esse texto é dividido só nessas partes, tá bom? Então esse é um detalhe que a gente precisa entender. Eles iam carregar coisas muito pesadas, cortinas, tenda, e as coberturas, que aqui chega a dizer que é cobertura de pele de animal e de animal marinho. Então aí você vai se dar conta o quanto que é pesado. Só para fazer uma perguntazinha, se é que alguém já teve algum. Quem aqui já pegou, por exemplo, um casaco de pele de animal? Já pegou? De pele? Quem já pegou um casaco de pele na mão? Eu já. É pesadíssimo, de pele de verdade. É pesadíssimo. Isso com toda a tecnologia. Hoje isso, irmãos, foi banido do mercado casaco de pele de animal. Então você já imagina o que é as coberturas de pele para cobrir todos aqueles utensílios eram pesados e aqueles homens tinham que ter um porte físico. Por fim, irmãos, é a turma de Merari ou Merari. Você vai encontrar a partir do versículo 29 ao 33. Que também eles deveriam cuidar do transporte. Só que dessa vez era o transporte das tábuas e das colunas e das varas do tabernáculo. Deus começou com as famílias de Coate, cuidando das coisas santas, cobrindo, movendo, cuidando e transportando. Depois Deus parte para a parte mais externa, que era a parte dos tecidos, as cortinas, a cobertura, de peles e de diversos tecidos. A família de Gerson deveria cuidar disso tudo, transportar, montar e desmontar. E agora vem a última família, que é a família de Merari, que vai transportar. Só que esse texto vai mostrar para nós que eles vão transportar as tábuas, diz o verso 31, transportarão as tábuas do tabernáculo, as varas, as suas colunas e bases. Aí sim, esses iam carregar um peso tremendo. Seria aquela estrutura de madeira. Lá os irmãos lembram que tinha bases de cobre. Imagine o que é o cobre pesado daquela época. Era essa família que deveria
transportar. E, na verdade, é a família com mais número de homens, de 30 para 50 anos, que somaram lá, deu 3.200 homens da família de Merari, versículo 44. Contados, eles foram 3.200 homens. Não é à toa que Deus, os colocou, talvez, para carregar todo esse peso. Bem, note uma coisa, que em seguida, assim que termina o versículo 33, falando da última família, note que em seguida é dado o resultado da contagem de todos os que trabalhariam no tabernáculo. A partir do versículo 34, vai mostrar para nós essa divisão, vai mostrar que da família de Coate foram, verso 36, foram 2.750, que da família dos Gersonitas, verso 39, vai falar para nós, todos os homens da idade de 30 anos para cima, até os 50, que entraram para o serviço da tenda, contados conforme suas famílias, foram 2.630 dos Gersonitas. E depois o 43 e o 44 vai dizer que os de Merari, contados segundo as suas famílias, foram 3.200 homens aptos para esse trabalho. E nota então que aqui é dada essa contagem detalhada outra vez. E me chamou uma atenção o seguinte: por que Deus se preocupou tanto com essas contagens? Hein? Por que será? Já notou? Uma contagem. E eu falei para você que números era o chamado livro de números, por causa dos números, É muito número. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas por que Deus se preparou tanto, preocupou tanto, que fez a contagem, agora vai especificar outra vez que foram tantos de cada tribo, de cada família, cada uma das 3 famílias. Isso tudo vai mostrar para nós, irmãos, o quanto Deus é organizado. A gente precisa aprender a ser organizado naquilo que a gente faz. Número é tão importante que, se você bobear, você vai comprar durante o mês com o seu cartão de crédito e na hora de pagar você vai se danar todo. Número. Ah, pastor, odeio o número. Então você não deve comprar nada e nem vender. Não é? Ah, pastor, odeio o número. Então você deve ser muito ruim de horário. Eu tenho um problema com o horário aqui na igreja, eu fico desesperado. Eu chego aqui, o culto começa às 19, e sigo enrolando para todo lado. Irmão, vamos começar, irmão, está na hora, mas já passou, irmão. Horário, número. Se você for ler bem, Deus com tantos detalhes, que tipo de personalidade você daria para Deus? Um Deus cheio de detalhes, que tem que ser tal cor, isso, aquilo, e se fizer diferente, morre. O que você diria no ser humano que tem uma personalidade assim? Nós chamaríamos de quê? Perfeccionista, obsessivo. Pode falar, é sério. Se você for um camarada que está olhando hora e está olhando isso e aquilo, eles vão procurar adjetivos para a pessoa: perfeccionista, enjoado, muito detalhista, nossa, é obsessivo, querido. E quando eu vejo Deus, ele se enquadraria exatamente nesses adjetivos, se você olhasse por fora e não compreendesse. Por quê que a gente tem que preocupar tanto com número, tanto com horário? Sabia que eu prego olhando ali, eu fico triste quando eu vou ultrapassando, só se eu tiver muita certeza que é isso que Deus quer que seja feito. Amém, igreja? Deus é um Deus organizado, e a gente chama organizado de perfeccionista, não é? Já viu lá na casa a pessoa que chega, coloca a roupa dele num lugarzinho e coloca no outro, coloca a caneta aqui, ali, a gente fala o quê? Nossa, fulano é insuportável. Por que será que a gente coloca tais adjetivos para uma pessoa organizada, quando você está vendo que Deus é? Ô, gente, eu fiquei bobado aqui, que Deus falou até a cor do pano que os filhos de Coate deveriam usar para colocar em cada coisa. Eu falei, meu Deus, que diferença faz um pano roxo, por exemplo? Olha bem o verso 13, olha bem o verso 13, olha, 12 e 13. Verso 12 e 13, olha, também tomarão todos os utensílios usados no serviço do santuário, olha, e os envolverão num pano azul. Eu falei, Senhor, não podia ser qualquer pano. Ele fala azul, que será recoberto com uma cobertura de pele de animal marinho. Mas por que um pano azul e depois, por cima, uma cobertura de pele de animais marinhos? E os porão sobre as varas.
E depois o 13, tirarão a cinza do altar e por cima dele estenderão um pano roxo. Por que isso? Querido, é para que você entenda, o Espírito Santo de Deus, ele é organizado. O espírito de porco é desorganizado. O espírito de Satanás. Um dia Deus falou uma palavra comigo que eu entendi rápido. Que onde Deus entra com a sua presença, a ordem. E onde o espírito do diabo está, o trem é sujo. Onde o espírito de Deus entra, limpa, é limpeza. Onde está o espírito de capeta, é tudo sujeira. Você pode notar isso. Lembra de um rapaz endemoniado, que Jesus chegou, aí o diabo falou na boca do camarada: ô Jesus, o que aconteceu que você veio para nos perturbar? Né? Você lembra? Quem lembra? Aquele rapaz estava onde mesmo? Cemitério, presta atenção, o camarada estava cheio de demônio, e ele estava no cemitério. Cemitério é lugar limpinho, não é? É cheiroso, não é? Não é não, Lucas? Querido, presta atenção no que Deus mostrou, e eu fiquei encucado. Porque o camarada estava endemoniado, ele vivia num cemitério, lugar de carniça, de caatinga, de fedor. Quando Jesus passou, Jesus nem mexeu com o homem nem nada. O demônio falou na boca do camarada: que aí, Jesus, você veio nos perturbar antes do tempo? E aí, o demônio na boca do camarada endemoniado, estava no lugar fedendo, fez um pedido. Quem lembra o pedido que o demônio fez? O diabo fez. Deixa nós, não nos mande para o abismo, deixa nós entrar nos porcos. Porco é o animal mais aciado que existe, não é? Cheirosinho, não é? Está vendo, queridos? Deus está te dizendo algo. O espírito que estava no homem, que vivia no meio de defunto, de carniça, no cemitério, estava lá um homem cheio de demônio. O demônio vai e conversa com Jesus e fala: Jesus, não manda nós para o abismo, não. Deixa nós entrar nos animais limpinhos, chamado porco. Sai do meio do defunto e entra no porco. E um outro detalhe, o que me leva a atender hoje. Quantos eu puder de pessoas com tentativa de suicídio, depressão e suicídio. O que aconteceu com aqueles porcos assim que os demônios entraram nele? Pode falar alto, pá, vai lá, escola dominical de quinta. O que aconteceu? Suicidaram. Se precipitaram no abismo e caíram por lá e morreram. Amém, queridos? Então não é uma sequência de ensinamentos. Então quando eu entro numa casa, num quarto, que aquele trem está tudo virado para cima, eu logo entendo. A pessoa que está nesse quarto não está cheia do Espírito Santo de Deus. Você pensa que não tem nada a ver. Ah, porque eu não consigo, minha cabeça não gosta de organizar. Então tem algo aí. Abra a Bíblia lá em Gênesis 1 e leia para mim. O 1, depois o 2. Olha para você ver um detalhe do que eu estou te dizendo. Quem quiser ler alto, mas tem que ler com gás. Tem gente que lê tão baixo que a gente não entende. Gênesis 1 e depois o 2, só para você entender o que eu quero dizer. Gênesis 1, verso 1, depois o 2, para todo mundo entender. Só um minutinho. A terra era o quê? E se você fosse desenhar algo sem forma e vazio, você desenharia o quê? Uma coisa organizada, bonitinha? Sim ou não? Não tinha forma nem era vazio. E era vazio. Então era o quê? Era uma coisa informe ou sem forma, uma bagunça. Era um caos, se você fosse desenhar. E aí vai dizer algo do Espírito de Deus, que eu estou falando para você que é organizado, é bonitinho, é cheirosinho, tudo organizadinho. Como é que estava aí? E depois o outro. Está vendo? E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Veja presente o Espírito Santo de Deus aí, já se mostrando presente num ambiente de caos. A terra era sem forma e vazia. Não tem jeito de você desenhar nada sem forma e vazia. Para começar, qualquer coisa que você desenhar tem uma forma. Então eu quis que você entendesse que era um caos, na verdade. Era um caos. A melhor palavra era um caos. Não tinha nada com nada. Onde Deus começou a dizer com a sua palavra, e aí começou a surgir tudo que surgiu a partir da palavra de Deus. Então você vê como funciona o Espírito Santo de Deus. Então eu quero que você nota, querido,
que essa contagem e recontagem e a presença de números é para que você entenda que Deus é um Deus organizado e se preocupa com números, sim, e se preocupa com ordem, com decência, tá bom? Chama a atenção, eu queria que você prestasse atenção aqui, tá, queridos? Que nós já estamos à beira de encerrar. Chama a atenção o fato de apenas 8.580 levitas estarem aptos para o serviço. Verso 46 ao 48, vai mostrar para nós que o número total dos levitas, segundo as suas contagens, foram de 48, foram de 8.580 homens da idade de 50 anos para cima. Dentre os muitos mil que o capítulo 3, verso 34 e o 43 vai mostrar para nós, foram mais de 22 mil homens contados. Deles, apenas 8.500 estavam aptos para o serviço do Senhor. Assim, eu queria que você fosse embora entendendo que Deus não chama pessoas desqualificadas para nada na obra dele. Amém, igreja? Amém? Ou não entenderam? De mais de 22 mil somados de todos os levitas, de todos os homens, o Senhor pega só 8.500 e diz assim: esses 8.500 de 30 anos até os 50, são os únicos aptos para o serviço da tenda da congregação. Então, não adianta o número, Deus vai escolher um pequeno grupo, ou um grupo menor dentro do grupão, que esteja apto, e eu coloquei qualificado, desqualificado ali, é para que você entenda, que eu não estou querendo dizer qualificação humana e de homem, é a qualificação de Deus. Deus que disse: de todos os homens de Israel, dentre todos eu vou escolher a tribo de Levi, dentro da tribo de Levi eu vou escolher tantos de 1 mês para cima, e dentro desses 1 mês para cima eu vou escolher tantos de 30 a 50 anos de idade, e esses é que vão me servir. Então Deus acabou de tirar, em 3 momentos, ele tira apenas 8.500, mostrando para nós que esses 8.580 eram os que estavam qualificados ou aptos para o serviço do Senhor. Então, querido, vamos pensar na nossa igreja. A gente não pode pegar a pessoa só porque a gente escolheu. Deus não faz assim. Tem que ter qualificações, aptidões que Deus vai dar, tá? Mas aí, eu coloco isso para você, que ainda hoje Deus escolhe pessoas capacitadas para a obra. 1 Coríntios 12 vai falar para nós que Deus pôs primeiramente na igreja, pôs apóstolos, pôs profetas, e vai falando, colocou eles para a finalidade de edificar o corpo. Então, não é só pegar alguém que a gente foi com a cara, é alguém que tenha aptidão ou alguma qualificação de Deus para edificar. Vamos abrir lá, irmãos, em 1 Coríntios 12, para você ver, para você não ficar boiando aí e pensar assim: pastor colocou aquilo ali, mas na verdade não tem nada a ver. Olha lá, 1 Coríntios 12, a menos que eu tenha errado, porque de vez em quando eu erro, mas está certo. 1 Coríntios 12, 28 a 31, sim. Há uns, pois Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E ele diz ainda: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? E fala: tem todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? E o 31: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Ou seja, Deus não chamou, irmãos, as pessoas de forma assim, como um todo para trabalhar. Não, ele pôs uns como apóstolo, outros profetas, outros mestres, operador de milagre, dom de curar, de socorro, de governo, variedade de língua. E nem tudo, em um só, uma pessoa não pode ser tudo, porque ele pergunta: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Ou seja, irmão, tem que ter na igreja quem vai tocar o instrumento, quem vai dirigir o louvor, quem vai cantar, quem vai ficar na porta da igreja, quem vai cuidar da ordem no culto, quem vai cuidar do banheiro, da energia elétrica. Tem que ter. Amém, igreja? Amém? E eu não sei se eu coloquei ali, mas eu quero dizer uma coisa: não existe trabalho, irmãos, pior e nem melhor nessas escolhas que Deus faz. Se Deus te capacitar para carregar a tenda,
é para carregar a tenda, e você é bem-aventurado porque carrega a tenda. Se ele te chamar para uma outra coisa, você é bem-aventurado para fazer aquilo. Por que eu te digo isso? Te digo isso porque existe uma ideia que o melhor lugar é apóstolo. Ah, não, o melhor lugar é profeta. Você conversa com todo mundo é chamado para ser profeta, ser pastor. Ninguém é chamado para mais nada. Nós estamos numa crise hoje. As igrejas estão contratando pessoas para fazer as coisas, sabia? As igrejas estão contratando músico porque os irmãos não querem mais, não querem tocar na igreja. Eles querem fazer sucesso, sabia? Não quer tocar na igreja. Tem uns que falam assim, eu sou músico de estúdio. Eu fico, famoso, músico de estúdio. Mas nunca gravou, mas é músico de estúdio. Estou falando sério, irmão. E a obra de Deus, ela precisa ter esse entendimento. Qualificação vem de Deus. Se Deus te qualificar, querido, para uma área, não tem área pior, é a que Deus qualificou. E eu aprendi, logo quando eu aceitei Jesus, que se você é crente na raça mesmo, você é pau para toda obra. Eu aprendi isso. Quando a gente é chamado por Deus, a gente é pau para toda obra. Meu pastor me pedia para capinar o lote da igreja, eu estava agarrado. Me pedia para ir para o mutirão com os homens, eu estava agarrado. Me pediu para orar, eu estava agarrado, morrendo de medo, mas estava orando. Me pediu para pregar, eu morrendo de medo, estava pregando. Eu falei, eu tenho que descobrir um lugar para mim. E o que vier, eu estou pegando. Me mandou dar aula na escola dominical, eu fui agarrado, morrendo de medo. Mas eu fui. Ou seja, pau para toda obra. Não é assim, irmãos? Amém? Amém, igreja? A gente precisa despertar. Juventude que é forte, que é poderosa, seja pau para toda obra. Vamos chegar lá um dia, você vai pensar, opa, é aqui que Deus me quer. Aí você agarra. Às vezes a gente almeja o pior dos lugares. Eu vou dizer para você, o pior dos lugares que a gente pode estar é nesses cargos que Deus coloca como os primeiros aqui, ó. Pior, os mais pesados, é o apóstolo, o profeta, os mestres, o operador de milagres e por aí vai. A gente quer esses, mas esses são os que mais te encrencam. É igualzinho a família de Coate. A família bem-aventurada é a família de Merari, ou de Merari, que ia só carregar as colunas e os ferros e mais não sei o quê, só carga pesada, podia tocar em tudo que não tinha problema. Pouquinho mais bem-aventurado, menos perigoso no caso, era a família de Gerson, que estava lá dentro, pegando as cortinas pesadas e tal, as coberturas. Agora, o trabalho mais santo, que era o da família de Coate, foi o único que falou, se botar a mão, morre. É o mais espiritual, você pode notar. É o único que falou, você pode carregar tudo, mas não pode botar a mão. Para e pensa comigo, você pode ver aquelas coisas, tudo, carregar tudo, mas se pôr a mão, você morre. Que zelo. É igual aquele camarada que trabalha numa empresa e tem que usar os EPIs, os equipamentos de segurança. E ele é tentado a não usar. Pelo amor de Deus, eu ponho essa luva só para isso. O irmão Hélio conta uma coisa, quando ele trabalhava ainda naquela empresa, a Aperam, que ele tinha lá uma área que o camarada, para poder fazer a manutenção num tipo de rolo, ele explicou lá, eu não me lembro bem, uma prensa, sei lá o quê, para fazer a manutenção, o camarada tinha que descer uns 100 metros mais ou menos, ir lá, fechar uma chave de segurança, voltar e fazer o serviço lá de manutenção. Olha o que o Hélio conta. E aí tinha um negócio lá, dentro desse negócio que eu não sei o que, um dia eu quero esclarecer com o Hélio, porque já me esqueci. O camarada era só fazer assim e resolvia. Mas aquilo era automático, podia ligar. Sabe o que o camarada fez? O irmão Hélio conta. Ele pensou, avaliou, não tem lógica. Eu vou lá embaixo mexer nessa chave. Eu faço esse trem já há anos e não dá, esse trem não tem lógica. E não foi, irmão. Naquele dia, o trem prensou a cabeça do camarada, disse que fez um pastel da cabeça do camarada. É isso que é o apostolado, o pastorado, o serviço que a maioria quer. Eu não entendo por que as pessoas ainda não notaram isso. Amém, igreja? Amém? É assim, é onde o pau quebra. Mas aí o que você vai fazer? Não faz nada, faz o que Deus está falando com você. Aceita o que vem e não deseja aquilo que é além do que Deus te chamou, tá? E aí, 2 Timóteo 2,15 vai falar para nós também assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, tá vendo? Nós estamos falando de pessoas capacitadas para a obra, e Deus está falando assim, para você procurar apresentar-se como obreiro aprovado, tá vendo? Olha, obreiro aprovado e que não tem de que se envergonhar e que maneja bem o que, irmãos?
a palavra da verdade. Qualquer coisa que você for fazer na obra de Deus, você tem que manejar bem a palavra de Deus. Então, enquanto você não estiver manejando bem a palavra, o que seria manejar bem a palavra da verdade? O que seria bem manejar a palavra da verdade? O que seria manejar bem a palavra? Conhecer bem. Não é conhecer mais ou menos, é conhecer bem. Ah, pastor, mas hoje a gente tem o Google, né? O Google ajuda a gente muito a conhecer. Ele ajuda muito a conhecer, mas você não pode confiar em tudo que tem no Google, não. O Google fala uma coisa, você tem que ter curiosidade de ir lá ler, e pesquisar, e ler, e aplicar o seu conhecimento junto daquilo, porque ele pode ensinar a coisa certa, mas pode ensinar a coisa errada. Você sabia que tem várias religiões que se denominam cristãs e que tem estudo bíblico lá? Se você ler com cuidado, você vai ler, vai pegar batatinha, porque simplesmente você pegou no Google. Então, querido, aqui está mandando o camarada apresentar a Deus como obreiro aprovado e que maneja bem a palavra, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Você não tem que saber toda a palavra, mas você tem que manejar bem a palavra. Manejar bem a palavra é uma coisa, você saber toda a palavra é outra. E eu diria que ninguém vai saber toda a palavra, mas manejar bem a palavra sim, tá? Aí eu quero encerrar dizendo para vocês essa frase. Quem já viu essa frase? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Já ouviram? Pouca gente sabe que é esse homem que fez o Einstein, não é? Amém? Você sabia? Eu não sabia não, mas aí eu fiquei sabendo no meu estudo de psicologia, que foi ele. Ele era, na verdade, um cientista. Ele era o que mesmo? É físico? Você falou, Nasceu? Ele era físico. Só que naquela época os camaradas conheciam bem de Deus. Essa frase, irmãos, é muito bonita, não é? Deus escolhe os capacitados. Desculpa, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Essa frase é bonita, mas quem sabia que ela não está completa? Essa é a questão. Isso aí é usado demais para crente preguiçoso, que não quer estudar, que não gosta de vir em estudo, que não gosta de pesquisar, acha que é só chegar para dar uma aula na escola dominical e todo mundo vai engolir, acha que é só vir aqui na frente falar para você, acha que é só achar que acha. A frase completa, querido, é essa ali, ó. Pode pesquisar lá, em tudo que você quiser, pode ir para o Google, a foto, em todo lugar você vai ver. A frase completa é, ele disse, o Einstein, aquele físico que todo mundo achava muito doido. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que de fato, Deus não escolhe pessoas capacitadas, Ele capacita quem Ele escolhe. E aí, ele está falando de uma coisa chamada vontade e perseverança. O que é vontade e perseverança? O que você diria que é vontade e perseverança? É trabalho, é esforço, é correr atrás. É uma pena que esses bandidos roubaram a frase a vida inteira. E se você pesquisar na internet, você vai ver. Tem gente que acha que até aquilo é texto da Bíblia. Tem gente que acha que é versículo da Bíblia. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Isso é uma desculpa para o camarada não ler Bíblia, não orar, não estudar, não preparar. Ah, porque Deus é que capacita. Quem já ouviu isso? Gente, eu já ouvi demais. Ah, porque Deus é que capacita. Batatinha, Deus não capacita ninguém. Você que não corre atrás para você ver. É o camarada que não gosta de fazer um curso. Sabia? Quer ensinar, quer pregar, mas não quer estudar. Você pensa que vai aparecer um anjo na sua cabeça e vai colocar a Bíblia na tua cabeça? Você que não vai ler ela até de madrugada, todo dia, toda hora. Você que não tem paciência de ler a Bíblia, não, para você ver se isso vai entrar na sua cabeça. O que Deus pode fazer, sim, é colocar nos nossos lábios, na hora de um aperto, a palavra. Já fez isso comigo. Na hora do aperto, Ele me põe a palavra na boca. E depois eu vou checar lá, meu Deus, aquilo veio do céu. Mas também tem a ver com tudo que eu estudei até hoje. Tem a ver com tudo que eu procurei e que eu procuro. Então, querido, é uma desculpa danada para não estudar, para não fazer curso, para não correr atrás. Eu estou louvando a Deus por vocês que estão aqui agora e vão continuar vindo e vão vir mais ainda. Porque se a gente não tiver paciência de ouvir o que alguém tem para falar da palavra de Deus, você esquece que você vai saber. Não existe isso, tá bom, irmãos? Não é desculpa. Então agora você sabe, né? Que a frase é, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e
perseverança, vontade e perseverança. Eu quero que aquele juiz iníquo julgue a minha causa. Você lembra a parábola que Jesus falou? A mulher tinha vontade de que a causa dela fosse julgada, o juiz era ruim, não temia a Deus nem os homens, mas ela teve perseverança, ela foi, e aí aconteceu o que ela queria. Fazer ou não fazer, depende da sua vontade e da sua perseverança. Eu quero ser usado por Deus, meu sonho é ser usado por Deus, eu vou correr atrás dessa vontade em mim, vou perseverar, eu vou atrás, onde mandar eu estou indo, eu quero ser usado por Deus. Querido, você será usado por Deus, porque você está correndo atrás, mas a maioria de nós quer ser usado por Deus, mas não quer correr atrás. Pastor, eu sou doido para trabalhar no som da igreja. Oh meu Deus, que bênção, nós precisamos. Aí quando você chega e fala assim, você tem que chegar quarta-feira, pelo menos 15 minutos antes, que é só ligar. Você tem que chegar na quinta-feira, antes de 7h30, porque 7 horas, porque 7 horas eu começo a ligar o som. Você tem que chegar no sábado, 2 horas da tarde, quando o louvor vem, ou antes de 2. Você tem que chegar domingo às 18. Você tem que chegar sábado antes das 19, porque 19 começa o culto. Você tem que chegar domingo às 8 da manhã, aliás, às 9h30 para ligar o som. Você tem que chegar domingo. Já não quero mais. Nós não estamos numa crise hoje de trabalhador na obra de Deus? Sim. Por quê? Porque a gente está acreditando que Deus não escolhe capacitado, então eu também não preciso, Ele vai me capacitar. Não, é tudo dependente da sua vontade e da sua perseverança. Pastor, Deus me chamou para ser pastor, para ser missionária. Então, você já está estudando? Já está? Porque aquilo ali é uma mentira do capeta que eles te falaram, que Deus capacita, Deus não escolhe capacitar, então você não precisa capacitar não. Isso é bobeira. Você que não corre atrás para você ver. Amém, igreja? Amém? Amém? Você não está falando, estou falando, acho que você está com raiva. Isso é um balde d'água fria na gente, não é? Mas é a realidade. Tem que fazer algo. Então veja bem, para a gente concluir, esse é o último slide. Deus escolheu a tribo de Levi. Eu coloquei para você lá, porque porque a tribo de Levi escolheu Deus primeiro. Deus escolheu Josué e Calebe, porque os dois escolheram Deus primeiro. E você? Agora eu estou perguntando para você, para a gente encerrar. E você? Por qual motivo Deus te escolheria ou não para a sua obra? Essa é a pergunta que eu te faço. Deus escolheu Levi, porque a tribo de Levi escolheu Deus. Eu morro, mas eu estou com Deus. Deus escolheu Josué e Calebe, porque Josué e Calebe falou, não, nós queremos Deus, vocês não querem entrar na terra prometida, mas nós queremos. Deus pegou, então tá bom, então vocês vão entrar e vão liderar. Aí eu chego e faço a seguinte pergunta, e você? Deus tem algum motivo para te escolher? Eles escolheram Deus, você? O que você escolheu fazer? Amém, queridos? Vamos embora para casa? Mas eu quero que você vá com essa. Deus escolheu esses homens e essa família porque teve um motivo. O motivo é, eles falaram, eu quero Deus. E eu pergunto, por qual motivo Deus te escolheria ou não para a sua obra? Deus abençoe cada um de nós nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?